Então, continuando o módulo número 5 sobre o reino Animalia. Então, vimos o primeiro filo de animais invertebrados, que foi o filo dos poríferos. Então, agora nós vamos ver sobre o filo dos quinidários, ou selenterados, que são, o segundo filo aí de animal invertebrado que tem neste módulo 5, Esse módulo 5 tem 3 filos de invertebrados: poríferos, quinidários e plateumintos. Então, hoje, nessa aula, nós vamos ver sobre quinidários. Os quinidários são animais aquáticos, principalmente marinhos, mas também algumas espécies são de água doce. Os principais representantes são a água-viva, a anemona do mar, as hidras, corais, as caravelas. São alguns desses representantes dos quinidários. Em alguns livros trazem também esse grupo, esse filo, também chamado de selenterados. Mas agora, na maioria dos livros, o nome do filo são os quinidários. Justamente porque a característica marcante desses quinidários são células urticantes chamadas de quinidócitos. Então, a característica marcante desse grupo é que eles utilizam para a captura de alimento e defesa essas células urticantes. Elas produzem um líquido tóxico, um líquido que queima. Então, essa é a principal característica desse grupo dos quinidários. Algumas dessas espécies são sésseis, ou seja, são fixos, como a hidra, a anêmona, por exemplo, e outros são de vida livre, eles se movimentam, que é o caso das águas-vivas. O corpo dos quinidários pode ter a forma de pólipo ou medusa. Então, são essas duas formas do corpo dos quinidários, ou pólipo ou medusa. Pólipo é essa forma mais cilíndrica, como se fosse um vaso, e a forma de medusa é a forma como se fosse um guarda-chuva. Além do formato, ainda vão apresentar mais algumas diferenças, como a localização da boca do pólipo e a presença dos tentáculos, que são essas elevações, algumas, igual o polvo, eles falam que os braços do polvo, mas na verdade aqueles são tentáculos. Então, o polvo não é desse grupo, eu estou dando um exemplo, e os quinidários apresentam esses tentáculos. Então, no pólipo, nessa forma de pólipo, os tentáculos são voltados para cima, e a boca também, localizada na parte superior. Tentáculos e boca na parte superior. Na medusa, a boca é voltada para baixo e os tentáculos também. Inclusive, são nos tentáculos que se localizam as células urticantes, que são os quinidócitos. Então, é através do tentáculo, quando em contato com outra espécie, é que sai o líquido urticante, o líquido tóxico produzido pelos quinidários para defesa e captura de alimentos. Então, nessa parte da estrutura corporal, então deve saber essas duas partes, pólipo e medusa, e a localização da boca e dos tentáculos. Nos pólipos, boca voltada para cima e tentáculos para cima. Nas medusas, boca voltada para baixo e tentáculos também para baixo. Então, essas duas características, dessas duas formas de quinidários. Os quinidários, eles apresentam células urticantes, chamadas de quinidócitos. Então, essas células, a localização, elas se localizam em maior quantidade nos tentáculos, tanto no pólipo quanto nas medusas. Então, os quinidócitos são células especiais que atuam na captura, e na defesa, na captura de alimento e na defesa do animal. Os quinidócitos têm em seu interior uma cápsula, e dentro dessa cápsula, que é o nematocisto, tem um tubo enrolado.
que contém uma substância tóxica, né, que causa lesões na pele. Então, essa substância, ela queima, né, ela provoca ardor, podendo ferir ou paralisar os animais de pequeno porte e causar irritação nos de grande porte. Por essa razão, podemos nos queimar quando encostamos em uma água viva. Os quinidários, eles apresentam tecidos verdadeiros, né? Então é diferente dos poríferos. Os poríferos não apresentavam esses tecidos verdadeiros, já os quinidários apresentam, né, esse tecido verdadeiro. Né? Os quinidários, eles se alimentam de partículas em suspensão e de pequenos animais aquáticos, como crustáceo, peixes, vermes. Então, essa presa ela é capturada pelos tentáculos, localizados ao redor da boca do predador. Então, a digestão ela é extracelular, porque acontece na cavidade digestória, né? E parte dela acontece dentro das células. Então, ela também tem digestão intracelular. Então, com relação à digestão, ela pode ser extracelular, que acontece na cavidade digestória, ou intracelular, que ocorre no interior das células. Os quinidários, ele tem um sistema digestório com uma única abertura, a boca. Então, eles não apresentam ânus. Assim, os restos de alimentos que não são aproveitados são eliminados pela própria boca. Então, por isso, a gente fala que o sistema digestório dos quinidários é um sistema incompleto, né? Porque apresenta apenas uma abertura, que é a boca, não apresentando ânus, né? Então, os quinidários, eles também possuem células nervosas, né? Que se distribuem pelo corpo do animal. Também uma diferença com relação a porífero. Porífero não apresentam células nervosas, enquanto quinidários apresentam essas células nervosas. Os quinidários não têm sistema respiratório, circulatório ou urinário, né? Essa troca de gases e a distribuição dessas substâncias ocorre pela passagem direta através da membrana celular, né? Então, eles apresentam diferenças, né, com relação aos poríferos. Então, fico atento nessas diferenças entre quinidários e poríferos.